Bom dia, meus amores. Boa tarde, boa noite. A hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu espero sinceramente que vocês estejam muito bem mesmo. De verdade. Olha, ocorre, tá, que a videoaula de hoje é sobre implícitos. Ok? Está na sua apostila 4. Na sua apostila 4. E ocorre uma coisa muito importante, gente, porque implícitos é uma matéria que é muito cobrada no Enem. Muito. Se você já teve a oportunidade de ver interpretação de texto, de fazer provas do Enem, com certeza vocês já fizeram questões do Enem, vocês devem ter se deparado com uma prova com muitas questões de interpretações de texto, né? E essas interpretações de texto, em grande maioria, se dá pela semântica, né? Pelo entendimento. Bom, e é importante lembrar o seguinte, lembram dos níveis da fala? Né? Eu já apresentei a vocês isso, mas eu vou colocar de novo, não tem problema, tá? Né? Que tem o fonológico, depois do fonológico nós vamos ter o morfológico, o sintático, né? E o último nível, né, consiste nos implícitos. O que isso quer dizer, Liliane? Isso quer dizer que para a gente chegar no nível implícito, a gente tem que ter um grau de leitura muito bom. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque quando você faz uma prova do Enem, estão selecionando aqueles candidatos que serão os futuros universitários. E um dos pré-requisitos para ser um bom universitário é que você tenha capacidade de entendimento e de leitura. Então, por isso, a prova te cobra textos e interpretações que envolvem implícitos, que é uma coisa que vai rolar muito na universidade, viu, gente? É muito texto para ler, independente do curso, tá? Então, você tem que ter esse pré-requisito. Então, não é de se estranhar que a prova traga, né, um número alto de itens relacionados à interpretação de texto e principalmente implícitos, né, que é um nível maior de leitura ali. Bom, Liliane, como que eu percebo isso na prova que eu estou fazendo? É o seguinte, eu vou pôr aqui agora para vocês uma tabela. Nessa tabela vocês vão ver os comandos que são colocados nas questões do Enem. Tá? Eu vou colocar a tabela inteira. Eu vou colocar, né, os comandos de linguagem, natureza. Vocês já estão acompanhando aqui. E um dos comandos, né, é o infere-se. Inferir. É isso. E quando o comando da questão vem com infere-se, isso quer dizer que estamos lidando com interpretação de texto implícita. Certo? Ok? Explícita e implícita. É por isso que muita gente tem muita dificuldade de interpretação de texto. Porque a interpretação de texto que envolve implícito, né, ela é o máximo nível de leitura que a gente pode ter. Então parte do pressuposto que a pessoa tem uma boa carga de leitura. Então esse tipo de questão de infere-se é relacionado a implícitos. Tá? E é para avaliar o seu nível enquanto leitor. Deu para compreender? Ok, então deu para entender a importância dessa matéria, né? Beleza. Vamos entender, então, né, o seguinte. Um texto, tá? Ele pode trazer informações explícitas e implícitas. Seja esse texto escrito, seja ele oral. Mas é claro que a gente vai lidar mais com o escrito, né? Porque a gente está falando de prova. Mas, de uma forma ou de outra, ele pode trazer informações explícitas e implícitas. Beleza. Ok. Aquelas informações explícitas são aquelas que são dadas pelo autor. Então, eu não preciso te dizer que as informações explícitas, elas são claras no texto. E elas são fáceis de compreender. Por quê? Porque elas estão claras ali. Você leu, você assimilou, pronto, acabou. Simples assim. Então,
essas informações, elas são identificáveis, vamos pôr dessa forma. Por outro lado, tá? O texto pode trazer informações implícitas, ok? E essas informações implícitas, elas não são manifestadas pelo autor, mas elas podem ser subentendidas. E é aí que a porca torce o rabo, né? Na verdade, muito provavelmente, muitos de vocês devem ter aprendido da seguinte forma: é necessário ler nas entrelinhas. Já devem ter ouvido isso. E quando a gente fala é necessário ler nas entrelinhas, isso quer dizer justamente compreender os implícitos de um texto. Ok? Beleza. Então, por enquanto, tá tranquilo. Ótimo. Bom, Liliane, vamos colocar isso na prática, porque a teoria tá muito boa, mas vamos trabalhar com exemplos, né? É claro. Então, vamos pensar na seguinte frase, tá? Vamos pensar o seguinte. Se eu pronuncio a seguinte frase: Patrícia parou de tomar refrigerante. A frase é essa: Patrícia parou de tomar refrigerante. Observa que essa informação é explícita. Não há nada a pensar sobre ela. Você entendeu a informação que está ali. Patrícia parou de tomar refrigerante. Ok. Ela é explícita. Mas nessa mesma frase há um implícito. Liliane, que implícito que existe nessa frase? Parte-se do pressuposto que, se Patrícia parou de tomar refrigerante, quer dizer que Patrícia tomava refrigerante antes. Ok? Então a informação implícita é justamente a ação da Patrícia antes da atitude de parar refrigerante. Então ela tomava refrigerante. Então observa que nessa construção simples que eu coloquei para vocês, eu tenho uma informação explícita, né? Que é ela parar de tomar refrigerante, e uma informação implícita, que seria justamente o fato dela ter tomado refrigerante antes. Ela tomava antes. É óbvio que se estamos falando de uma questão do Enem com o comando infere-se, tá? Muito provavelmente essa questão vai querer saber se você consegue perceber que ela tomava refrigerante antes. É isso. Isso é implícito. Liliane, só tem isso de implícito então? Claro que não, né, gente? Claro que não. Vamos pegar ainda uma outra estrutura bem simples, mas vocês vão entender, tá? Se eu disser para você uma estrutura tipo: felizmente, Patrícia parou de tomar refrigerante. Agora observe uma situação que é importante. Eu tenho aqui dois implícitos. Dois. O explícito tá claro para vocês, que ela parou de tomar refrigerante, a gente já falou sobre isso. O primeiro implícito é que ela tomava refrigerante antes. Isso a gente já entendeu, porque foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Liliane, qual o segundo implícito? O segundo implícito está na palavra felizmente. Quando eu digo felizmente Patrícia parou de tomar refrigerante, eu estou colocando implicitamente uma ideologia. Uma conduta. Isso quer dizer que, para mim, tomar refrigerante não é algo legal. Não é algo legal. E aí vai depender, né, gente? Pode ser por uma questão de saúde, tanto faz como tanto fez, mas eu considero que tomar refrigerante não é uma coisa bacana. Não é uma coisa legal, não é uma coisa saudável. Eu não falo isso. Mas quando eu digo felizmente,
Patrícia parou de tomar refrigerante, eu estou imprimindo um implícito ideológico. Deu para compreender isso? Então, observa que nesses dois exemplos que eu dei para vocês, né? Nos dois exemplos que eu dei para vocês, eu coloquei um explícito, um implícito simples e um implícito ideológico, ok? Claro que se eu vou lidar com questões do Enem, ao usar um implícito simples, né, é uma questão até mais relativamente fácil de fazer. Agora, quando eu pego um implícito ideológico, a questão já fica um pouco mais elaborada, né? Um pouco mais difícil de inferir, ok? Beleza, eu espero que vocês estejam me acompanhando tranquilamente até aqui, tá? Ok. Bom, então, de uma forma geral, né? Isso quer dizer que nós podemos inferir informações, que quer dizer concluir, né? Determinadas afirmações, digamos assim, a partir de um texto central, a partir de um texto base, tá? Ok? Beleza. Bom, não adianta falar só sobre implícitos, porque se eu falo sobre implícitos, eu tenho que falar sobre duas especificações, tá? Pressuposto e subentendido, ok? Então agora nós vamos falar o que é o pressuposto e depois o que é o subentendido, certo? Ok, mas lembra, se eu falo pressuposto e subentendido, automaticamente eu estou falando que os dois são tipos de implícitos, tá? Ok? Então, vamos começar com o pressuposto, tá? Seguinte, o pressuposto é quando uma informação, tá? Vou estruturar melhor. É o seguinte, quando uma informação é considerada pressuposto, é porque ela depende de uma outra informação para fazer sentido. Tá claro? Eu te dou uma informação explícita. Essa informação deve ser real e aí eu consigo criar um pressuposto. Ok? Beleza. A gente lida muito com pressuposto, tá? Então, Liliane, vamos para um exemplo. Me exemplifica isso. Sim. Eu coloco a seguinte frase. Quando Patrícia voltará para casa? É uma pergunta simples, né? Quando Patrícia voltará para casa? Ok. Seguinte. Observa que esse pressuposto, ele só faz sentido se realmente Patrícia tiver saído de casa. Ele só faz sentido se ela tiver. Não tem por que eu perguntar quando ela voltará, se ela está dentro de casa. Então, observa que para que o pressuposto exista, eu preciso de uma informação verdadeira, factual. Então, a informação factual é que Patrícia não está em casa, certo? Ok? Beleza, então isso é o que nós chamamos de pressuposto, tá? Ok. Bom, e aí, seguinte, como que funciona o implícito aí? Quando eu pergunto, quando Patrícia voltará para casa, eu entendo que Patrícia saiu e eu compreendo que Patrícia vai voltar. É esse o implícito, ok? Bom, em situações, digamos assim, já deve ter acontecido com vocês, em que às vezes a gente usa um pressuposto, digamos assim, né? E digamos, a afirmação explícita não se confirma e a gente fica com uma cara de besta, né? Por exemplo, quando você grita, não sei quem, cadê você? E a pessoa tá atrás de você e fala assim, tô aqui. Você vira e fala assim, né? Por quê? Porque
o pressuposto não tinha uma afirmativa verdadeira, tá? Pode observar que muitos de nós utilizamos essas determinadas marcas na nossa fala. A gente começa a explicar a matéria e dar uma informação. Depois que a gente dá uma informação, a gente vira e fala, olha, partindo do pressuposto, quer dizer, dessa afirmativa, e aí a gente vai trabalhar os implícitos aí. Então isso é o que nós chamamos de pressuposto. Tudo bem? Beleza. Se eu tenho pressuposto, é claro que eu vou ter o subentendido, tá? O subentendido, as informações, elas não são marcadas pelo enunciado. Elas não são. Elas são apenas sugeridas e elas podem ser entendidas por insinuações. Então a gente percebe que quando se fala de subentendido, né, o subentendido, digamos assim, ele é mais suave, vamos dizer mais sorrateiro, vamos pôr dessa forma, tá? Então, quando a gente vai trabalhar com o implícito de subentendidos, isso exige, demanda uma atenção enorme nossa, porque ele é sugerido, porque ele é uma insinuação, certo? Ok? Então é mais difícil reconhecer o subentendido do que um pressuposto. É fato, tá? Então, é o seguinte, quando a gente lida, né, com o subentendido faz com que o autor daquele texto, ele se esconda atrás de uma afirmativa, de uma afirmação. A Liliane, por quê? Muito provavelmente porque não quer se comprometer, tá? Não quer se comprometer, então ele se esconde ali atrás dessa informação. Super normal, tá? Bom, é o seguinte, é por isso que quando a gente lida com a língua, a gente fala que o subentendido é responsabilidade do receptor. Aí você fala, a gente faz isso, Liliane? Faz. Já deve ter acontecido com você que você está às vezes no meio de uma discussão, sei lá, alguma coisa parecida com isso, e de repente alguém fala alguma coisa, você vira e fala, você está querendo insinuar que? E a pessoa vira para você e fala, eu não estou insinuando nada, você que está entendendo isso. Na verdade, amor, você está entendendo certo. Mas o grande lance é que a pessoa usou um subentendido. É isso. Ela usou uma insinuação para não se comprometer com aquela afirmação. E aí a gente fica bravo e possesso. E faz sentido ficar bravo e possesso mesmo, ainda mais se for num processo de, como é que eu falo? De discussão, vamos por dessa forma. Bom, não preciso te dizer que o cotidiano ele é marcado de muitos subentendidos. Muitos, tá? Não só na linguagem oral, como também na linguagem escrita. Gente, um gênero que trabalha muito com o subentendido, publicidades. Já repararam? Publicidade trabalha demais com o implícito. Muito. Fica por sua conta e risco entender aquilo ali, né? E a gente faz. Não adianta, a gente faz. Sendo assim, tá? Eu vou fazer com vocês, rapidamente, uma questão que caiu no Enem. Ela vai estar aqui do lado para vocês, tá? Nós vamos ter um texto 1. Nesse texto 1, nós vamos ter a figura de Paulo Coelho segurando um Kindle, né? E nesse Kindle a seguinte frase: o último livro que você vai comprar, né? Ok. E aí, vocês vão ver, a imagem está aqui, vocês estão me acompanhando. Em seguida, nós temos um texto 2, que é o gráfico do Brasil. Eu tentei colocar tudo coloridinho para vocês, tá, gente? E aí, tá escrito o seguinte, tá? A capa da revista Época, de 12 de outubro de 2009, traz um anúncio sobre o lançamento do livro digital no Brasil. Já o texto 2 traz informações referentes à abrangência de acessibilidade das tecnologias de comunicação e informação das diferentes regiões do país. Aí você observa que o gráfico 2 tem, digamos assim, muitos pontinhos
só em determinadas partes, né? No Brasil inteiro não. A partir da leitura dos dois textos, infere-se que o advento do livro digital no Brasil, letra A, possibilitará o acesso de diferentes regiões do país às informações antes restritas, uma vez que eliminará as distâncias por meio da distribuição virtual. Na verdade, se você marcar essa alternativa, quer dizer que você não compreendeu o implícito, porque nenhum dos dois textos vai falar que vai eliminar, digamos assim, as distâncias, tá? Não fala nenhuma dessas partes. Além do que, né, esse gráfico aí, né, do Brasil com esses pontilhados, como eu disse a vocês, percebe que não é no Brasil todo. Não é no Brasil todo. Então a A está errada. A B. A B fala o seguinte: criará a expectativa, até aí tudo bem, de viabilizar a democratização da leitura. Porém, esbarra na insuficiência do acesso à internet por telefonia celular, ainda deficiente no país. A gente percebe que a telefonia celular era deficiente no país justamente por causa do gráfico. Se a gente tivesse um gráfico todo marcadinho de vermelho, quer dizer que a telefonia celular, a internet, vamos pôr dessa forma, abrangeria o país todo. E aí sim, a leitura digital teria, digamos, um acesso muito grande no país todo. Mas não é o que acontece, ok? Então, esse tipo de questão, ela vai analisar o implícito em que o candidato, no caso você, perceba que apenas parte do território brasileiro é que vai trabalhar com a democratização do livro digital, certo? Ok? Bom, então, essa é a nossa videoaula sobre implícitos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato, fica à vontade, tá? No mais, muitíssimo obrigada. Obrigada demais pela atenção de vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, gente!